Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós temos muitas decisões para tomar e muitas vezes uma grande interrogação aparece no nosso coração. Qual caminho devo seguir? Para onde vou? Como reagir a uma situação? A palavra do Senhor, lá em Salmo 25, versículo 4, diz: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Nenhuma resposta deve ser alcançada sem a consulta ao Senhor. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. Por isso nós temos que ter o hábito de buscar no Senhor as respostas para as decisões das nossas vidas. Sejam elas pequenas ou grandes, sejam elas mais simples ou mais complexas, nós devemos buscar em Deus o caminho, a direção e a vereda, porque Ele é amoroso, Ele é cuidadoso e Ele pode nos levar em segurança. Basta que nós nos submetamos a Ele. Como tem sido a sua vida? Como você tem tomado decisões? Você tem buscado no Senhor? Não se esqueça, dele é a terra e tudo que nela há, tudo pertence a Ele. E Ele não vê como nós, só agora. Ele vê o depois. Então, submetamo-nos ao Senhor e Ele nos levará em segurança. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma sexta-feira na presença do Senhor e que esse dia seja um dia especial na sua vida, onde você diga: olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu quero conversar hoje a segunda entrevista com a Geisa. A Geisa agora tem uma notícia muito triste. Ela é acometida de um câncer. Vamos ver o que Deus fez na vida da Geisa. Recebo mais uma vez no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Geisa de Oliveira Carvalho. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Obrigada. Geisa, semana passada nós falamos da tua infância, que a tua tia de Botelho sempre ministrou a palavra de Deus na sua vida, que na sua família não tinha nenhum convertido. Você foi a primeira que aceitou Jesus como Senhor, desceu as águas, publicou a sua fé para toda a igreja, que Jesus era o Senhor da sua vida, começou a lecionar na escola bíblica, formou-se em farmácia. Quer dizer, você tem uma história bastante forte e interessante. Com 22 anos você se casou, você teve um filho há pouco tempo, não é isso? É, ele vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos. Isso. E quando esse filho tinha 1 ano e alguns meses, você notou no seu corpo algumas coisas estranhas. O que foi? Eu tinha voltado a trabalhar naquele tempo, em 2012. Meu menino estava com 1 ano e 3 meses. Eu senti uns nódulos no pescoço. Só que eles estavam pequenos e eu não procurei o médico. Aí, com o tempo, eles foram crescendo. Aí, um dia eu apalpei, ele estava muito grande. Aí, eu procurei o médico no outro dia. Só que já tinha se passado uns 2 ou 3 meses. E ele foi um clínico da cidade, excelente. E ele falou, já suspeitou que fosse um linfoma. Mas não quis falar nada sem fazer um exame, uma biópsia. Me encaminhou primeiro, não, para fazer ultrassom. Aí eu fiz um ultrassom 15 dias depois, pela cadeia, o tanto de nódulos que tinha. Formação. A formação em cadeia, ele já suspeitou, porque ele já havia trabalhado como oncologista. Suspeitou que fosse, mas não podia dar o laudo, né? Me encaminhou para uma oncologista e ela pediu a biópsia, foi rápido também, fiz a biópsia e foi para Botucatu essa biópsia. E pediu uma tomografia de tórax e exames de sangue. Os exames de sangue davam normais, então eu não acreditava que eu tinha nada. Sendo farmacêutica, tendo um conhecimento, né? Não achava.
Aí a tomografia deu uma massa torácica. E quando veio numa sexta-feira, depois de 21 dias fazendo os exames, foi muito rápido. O meu diagnóstico foi muito rápido, não é fácil conseguir um diagnóstico tão rápido assim. Aí chegou a notícia, né? Eu estava com linfoma de Hodgkin, grau 2, porque já tinha acometido 2 lugares, era o pescoço e o tórax. Aí eu precisei passar por um outro exame de imagem. Mas peraí, vamos dizer, chegou, abriu o resultado, o médico falou, narrou. Qual que é a sua reação? Qual foi a sua reação? Eu abri o exame pela internet, na casa da minha sogra. Então eu já sabia o que tinha dado, eu me desesperei, eu comecei a chorar demais. Sozinha? Não, estava minha sogra, minha cunhada e meu sogro. E o meu marido no telefone, me ligando e desesperado. Para saber o que tinha acontecido e eu chorando demais. Aí eu liguei para a médica, ela pediu para eu descer para o consultório dela. Aí desci, cheguei, já estava toda a minha família ali. Minha mãe, minha irmã, meu cunhado, o meu marido e minha sogra que desceu, veio comigo no carro. Então, eu entrei no consultório, ela confirmou realmente, que meu sogro falava, calma, espera a doutora falar. Eu falei, não, mas está aqui. Aí ela confirmou realmente o que tinha acontecido, que era um linfoma, explicou todo o tratamento que ia ser. As pessoas, às vezes, elas falam, mas você não é crente, você não serve ao Deus vivo. Mas nós temos a nossa parte humana, né? Sim. E essa parte humana ali no consultório, como é que foi? Foi muito difícil. Eu olhava, principalmente, a minha mãe, olhar para minha mãe, o meu marido chorava, minha irmã, né, desconsolada. E você pensar no seu filho? Foi mais difícil. Todos os Porque momentos. ele estava com quanto tempo? 1 ano e... março, abril, maio, junho, 1 ano e 4. 1 ano e 4 meses. Chega a pensar, chega a passar no coração de uma mãe, não vou ver o meu filho crescer? A hora da notícia, sim. Que é a hora que eu li no meu e-mail. Assim, passa a tua vida em segundos. É uma coisa... É muito estranho. É muito duro, né? É muito estranho, porque, infelizmente, a gente ainda vê o câncer como... sentença de morte. É. Agora, a parte espiritual, você se lembrou de Deus, você orou, o que você fez? A hora que a médica falou todo o tratamento que ia ser, eu ia ter que me afastar de tudo, né? Você ia ter que quebrar toda a sua rotina. Tudo. Eu não sei explicar. É uma força, é sobrenatural mesmo, é de Deus. Não. Dentro do consultório, eu falei, peraí, calma, eu vi a situação da minha família, porque eu preciso consolar minha família. O paciente, ele fica melhor do que a família. A família que precisava ser consolada agora. Então, eu falei, calma, nós vamos vencer. Então, assim, você começa a crer tanto naquilo, que você vai vencer, que você esquece que você está doente. Então, e eu não sentia realmente nada, né? Até o momento. Você não sentia sintoma nenhum? Não tinha. Então, eu falei, calma, nós vamos conseguir. Se tem que passar por isso, eu vou passar. E vou vencer, porque Deus vai me dar vitória. Amém. E sair dali, assim, com a super força para lutar. Em um momento ou outro, dá uma baqueada de novo, dá aquela dúvida no coração, não é? Mas durante o tratamento, você passou por aquelas quimioterapias fortes, às vezes a pessoa fala, meu cabelo vai cair, principalmente para a mulher. Como é que foi isso? A hora que ela falou que meu cabelo ia cair, eu chorava pelo meu cabelo. Eu esqueci o resto. A hora que eu lembrei que a minha sobrancelha ia cair... Você não pensava em morrer e nada? Não. A minha sobrancelha, aí que eu chorava mesmo. Foi pior do que a do cabelo? Foi. Mas isso dentro do consultório. Aí eu falei, bom, isso foi difícil. Esse foi mais difícil, os primeiros 5 dias. A pastora conversava muito comigo por telefone, ela ia lá e vai cair meu cabelo, eu não vou ver ninguém. Aí um dia eu falei, chega, se cair, caiu, eu preciso me curar. Amém. Então você começa a criar
expectativas. Esse tempo aumentou o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra, a sua intimidade com Deus? Sim. É porque assim, eu não conseguia ler muito, porque a gente sente muito enjoo. Então, assistir muita televisão, às vezes dá muito enjoo, é muito estranho, é um enjoo muito extremo. Eu ganhei até muitos livros para ler, algumas irmãs mandaram, eu não conseguia ter o hábito da leitura, porque é terrível o enjoo. Então, eu ficava mais quieta, eu ouvia mais música, e sempre assim, eu queria ficar mais quieta. E você venceu esse período? Sim. Aí você tinha uma última quimioterapia. Isso. E o médico deu uma semana para você descansar. Isso. E você foi a Brasília. Isso. E nessa viagem você tem 2 agravantes no mínimo. Uhum. Quais foram? Eu fui descansar, meu irmão mora lá em Brasília, então foi eu, meu esposo e o meu filho. Só que eu ia voltar numa quinta-feira, na quarta-feira, foi na terça-feira, o meu irmão recebe um telefonema da minha mãe que o meu pai estava desaparecido. Seu pai era um caminhoneiro. Isso. Meu pai estava desaparecido, só que eles não me contaram. Foi numa quarta mesmo. Eles não me contaram e eu vendo que estava acontecendo alguma coisa. Meu coração apertou naquele momento. Meu irmão chegou a comprar o voo para voltar rápido, o voo atrasou, ele voltou para casa dele, perguntou se eu estava bem, eu estou bem, vamos embora. E a gente voltou de carro. Então essa viagem foi muito prolongada. E eu não sabia que eu estava com trombose, que eu não tive sintoma nenhum de trombose. Então nós voltamos, na quinta-feira cheguei e essa viagem me prejudicou por questão do tempo de viagem, né? E a quimioterapia em si, ela pode causar trombose em alguns pacientes, já que as veias elas ficam mais enfraquecidas, né? Aí o meu pai realmente tinha morrido, né? Aí ele foi assassinado? Foi. Em Mojimirim, né? Uma ajudante, morte muito dura, né? Foi. Para a família, Foi. Isso é muito duro. Nós voltamos na quinta-feira, ele trabalhava em Mojimirim, nós fomos para lá, encontramos a minha irmã e a minha mãe que já estavam lá, eu, meu irmão e meu esposo e minha cunhada, o meu filho, minha sogra trouxe ele de volta, ela foi buscar, e a gente, na delegacia, foi um dia muito tenso, os trâmites, né? Foi muito difícil, mas não tinha encontrado ainda, na quinta-feira. E na sexta eu tinha quimioterapia. Aí na sexta eu fui fazer minha última quimioterapia, quando a minha irmã chegou, né, no hospital, que tinham encontrado suspeito, mas ainda não sabia que meu pai estava morto. Aí nós fomos para casa da minha mãe e confirmou a morte do meu pai. Aí no sábado ele foi velado. Já estava naquele processo duro, né? Isso. E mais essa notícia terrível. Aí eu não descansei, eu saí da quimioterapia e a gente já sai muito cansado. E eu já fui naquela adrenalina e eu não almocei direito, você não tinha cabeça. E aí à noite já foi o velório do meu pai. Foi tudo muito rápido, porque o corpo já estava em decomposição. Então a gente precisou ser sepultar rápido. logo. E depois disso, foi diagnosticada a trombose? Isso. Aí eu passei mal uma semana depois, com muitas dores no peito. Eu achei que eu estava infartando. Fez o eletro, mas não tinha dado infarto do miocárdio, mas o meu pulmão infartou. Aí eu internei, mas ainda não descobriram. Aí 15 dias depois, fez tomografia, tudo tal, que eu tomava medicação e eu melhorava a dor. E aí foi diagnosticado trombose nas ilíacas e na veia cava inferior, e ela evoluiu para uma embolia pulmonar e um infarto pulmonar. Então quer dizer que ali mesmo você poderia ter, se não fosse o poder de Deus, a mão de Deus, você teria morrido ali mesmo. O médico da UTI, eu lembro perfeitamente... Você não ia morrer de câncer, ia morrer de embolia. O meu médico falava, de câncer você não morre se você se tratar. Mas o problema é os agravantes que pode acontecer. Muitas pessoas não suportam o tratamento, né? Isso. Elas morrem ali no tratamento. Isso. Mas não pela doença em si. Isso, a doença em si não. Quando você foi declarada curada? Qual que foi a sensação? Qual que foi? Eu sou muito apavorada, então meu médico, ele me freia, né? Até hoje eu ainda estou em manutenção, né? E ele fala, calma, um dia de cada vez, porque eu já queria
pegar o laudo e falar, eu estou curada. Os médicos não falam que a gente está curado, porque eu ainda não tive alta, mas eu creio que eu já estou curada. 5 anos. Eu agora em setembro eu tive outro problema, né? Que apareceu um nódulo no meu pulmão novamente e de novo no mediastino. Foi outra correria. E aí eu ia fazer uma biópsia, ia passar por uma biópsia. Fui para Brasília para fazer lá, porque aqui em Poços ia demorar muito, eu ia ser encaminhada para, provavelmente, Barretos, eu ainda não sei. Então, meu irmão mora lá, eu optei em ir para lá e consegui rapidamente. Chegando lá, já tudo preparado para passar pela cirurgia do pulmão, para tirar o nódulo pulmonar. E o meu médico muito preocupado aqui em Poços, porque o meu pulmão tem que tomar um certo cuidado, né? Já teve avariado. É. Aí o médico pediu para o meu irmão fazer outra tomografia para ver que tamanho que estava aquele nódulo. Ele falou, pode acontecer de diminuir, mas como que vai operar desse jeito? Vamos fazer uma tomografia. E isso a igreja estava em oração, a pastora fez um relógio de oração e pedindo a Deus, que eu já tinha recebido essa cura em 2013, quando eu recebi o diagnóstico de cura. E todo mundo orando, guerreando, fez a tomografia e o nódulo diminuiu mesmo. Glória a Deus. Do jeito que eu fui, eu voltei. Amém. Deus é suficiência na sua vida? Tem que ser. Hoje você nota mais ainda o cuidado de Deus com você? Sim. Vale a pena servir esse Deus? Eu tenho certeza que Ele me ama muito, porque os médicos falam, né, o da UTI, quando eu fiquei, ele falava, olha, ele me chamava de menina, você tem sorte. Essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, passando por uma enfermidade, por uma situação que humanamente não tem jeito, pode confiar em Deus? Tem que confiar em Deus, porque é Ele que cuida da gente. A enfermidade, ela assim, muitas pessoas falavam, nossa, mas você não vai à igreja? Como que pode Deus permitir? Deus não permite nada. Aconteceu, foi um acontecimento. O que Ele permitiu é que eu me achegasse a Ele. Então, a enfermidade, ela me trouxe muitas coisas boas. Eu falo isso, as pessoas até falam, nossa, que horror, mas é verdade. A doença fez eu me achegar a Deus. Fez você entrar no Santo dos Santos mesmo. E na dependência total dele. Total, porque eu precisei de pessoas para me dar banho, eu precisei de pessoas para dar comida na minha boca. Então você fala, eu não sou nada. Todos somos iguais. Deus é tudo. Se não fosse, se Ele não tivesse um propósito na minha vida, eu já teria ido. E Ele me quis aqui. Glória a Deus. Então Ele Louvado é poderoso. Seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu queria te agradecer, Geisa, pelo carinho, por você estar no programa Restaurando Vidas e que a sua história chegue a mais pessoas, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir o que Jesus fez na sua vida. Obrigada. E Amém? Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. Amém. Hoje e sempre. Amém. Eu conversei com Geisa de Oliveira Carvalho e o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Eu queria falar um pouquinho sobre identidade. Qual a sua identidade em Cristo Jesus? Você é filho de Deus? Você é co-herdeiro com Cristo Jesus? O que você pensa a respeito de você não é o que vai definir a sua vida, e nem o que eu penso a respeito de mim, mas o que Deus pensa a respeito de nós. Eu quero ler um texto que se encontra em Atos capítulo 19, a partir do versículo de número 8, que diz:
Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente a respeito do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos imundos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que pode tocar os corações essa manhã, Tu és o Deus que pode curar a enfermidade física, mas principalmente, Tu és o Deus que pode curar o pecado, Tu és o Deus que pode extirpar e perdoar o pecado. Em nome do Senhor Jesus, ministra na vida que assiste o programa Restaurando hoje, restaurando vidas com poder e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, talvez você possa achar que está em Cristo Jesus. Talvez você tenha vivido uma vida e tenha dúvidas se está em Cristo Jesus. Mas a característica de quem está em Cristo Jesus é como a de Paulo. Falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Paulo tinha intimidade com Deus. Paulo argumentava a respeito de Deus de maneira convincente. Paulo, ele amava a Deus de uma tal forma que ele era uma testemunha viva do Evangelho da Graça. Paulo, ele não perdia o seu tempo. Paulo, ele tinha um desejo no seu coração, anunciar Cristo Jesus, falar a respeito daquele que todas as coisas podia fazer e pode ainda hoje. Paulo, então, ele vivia e desfrutava de uma intimidade muito forte com Cristo Jesus. Qual é a sua intimidade com Cristo Jesus? Como está a sua vida no altar de Cristo Jesus? Você se lembra de Cristo Jesus quando alguma coisa lhe vai mal, quando a saúde não está boa, ou você é apaixonado por Cristo Jesus a ponto de meditar na sua palavra de dia e de noite? A palavra do Senhor diz que se você quiser ser uma pessoa bem-aventurada, você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. O bem-aventurado quer dizer extremamente abençoado, extremamente feliz, extremamente completo. Você precisa buscar intimidade com Cristo Jesus. Como você vai falar daquela pessoa que você não conhece? Como você vai falar de Deus se você não tem intimidade com Ele? Se você não é apaixonado por Ele? Paulo tinha isso, intimidade com Cristo Jesus. Diz a palavra que algumas daquelas pessoas que ouviram, eles estavam realmente contrários à palavra de Paulo. E Paulo não desiste. Paulo, ele pega os seus discípulos e vai para outro endereço. E diz a palavra que ali ele começa a falar diariamente da palavra de Deus. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que moravam na Ásia ouviram falar de Cristo Jesus. Sabe o que eu vejo aqui? O relacionamento de Paulo era tão grande, que trazia nele uma perseverança tão forte pela palavra de Deus, que ele tinha uma identidade, ele era filho do Deus vivo, ele era cordeiro com Cristo Jesus. Ele não se cansa da palavra do Senhor e ele fala da palavra do Senhor de uma maneira tão empolgada, tão perseverante, que a palavra de Deus, então, ela se irradia. E diz aqui, então, todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a respeito da palavra do Senhor.
Nem todos foram salvos, nem todos receberam Jesus como Senhor, mas a palavra chegou por meio de Paulo. Paulo era um homem perseverante. Paulo se relacionava com o Senhor. Diz a palavra que Deus dava autoridade a Paulo. E diz aqui no versículo 11 do capítulo 19 de Atos, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Sabe o que é isso? Autoridade. Paulo, ele servia um Deus que ele conhecia. Ele tinha intimidade com esse Deus que ele conhecia. Ele perseverava na palavra desse Deus. E Deus, então, dava autoridade para que milagres fossem feitos através da vida de Paulo. Diz que isso cresceu tanto que até objetos pessoais de Paulo, que eram levados, as pessoas ficavam curadas. Então não era somente que Paulo conhecia o Senhor, mas o Senhor o conhecia também. Não era apenas que Paulo tinha intimidade com Deus, mas Deus tinha intimidade com Paulo. Não era que Paulo somente perseverava com Deus, mas Deus amava Paulo e perseverava na vida de Paulo. E Paulo, então, ele não se cansa, ele continua andando, ele continua vivendo a palavra de Deus, e Deus avalizava tudo aquilo que Paulo falava, porque Deus conhecia o coração de Paulo, e Deus sabia da aliança que Paulo tinha com o Senhor, do compromisso que Paulo tinha com o Senhor. Qual o seu compromisso com Deus? Ir a uma igreja no final de semana e achar que o seu papel de cristão foi cumprido? Está muito longe disso. O Evangelho é para ser vivido todo momento da nossa vida, todos os dias. O Evangelho é para ser pregado a tempo e fora de tempo. O Evangelho é para ser levado não só para os dentro de casa, mas para todas as pessoas do nosso convívio. Nós precisamos ser vigorosos para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e que só por meio de Jesus Cristo a salvação. Nós não podemos nos acomodar, é preciso que nós tenhamos um compromisso com o Pai. Mas diz a palavra que uns homens aqui, filhos de um sacerdote, também queriam usar o nome de Jesus. Eles eram filhos de sacerdotes. Eles tinham uma tradição na sua família. O pai deles tinha ali, uma boa posição na igreja dos judeus, na sinagoga judaica. Então eles achavam que eles eram filhos, então eles seriam também ótimos despenseiros do Senhor. E diz a palavra que esses homens, em nome de Jesus, eles estavam ali expulsando demônios. Mas olha que interessante. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Já começou o quê? Falta de intimidade. Já começou o quê? Falta de consistência na sua palavra. Já começou o quê? Falta total de relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saiam espíritos. Eles não tinham vida com Cristo. Eles não tinham filiação de Deus Pai, a identidade deles não mostravam que eles eram filhos de Deus, a identidade deles não mostravam que eles eram coerdeiros com Cristo Jesus. Isso nós estamos cheios hoje, homens afirmando que estão ali por Cristo Jesus, falando coisas que Deus não mandou falar. Homens que não amam a palavra de Deus, que estão tomando posições e dizendo: eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou fulano, mas não são. Nós temos que tomar esse cuidado, porque a palavra do Senhor diz que o próprio espírito imundo, através da vida desse jovem, ele vai e confronta aqueles filhos de Seva. Diz a palavra: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Muitas pessoas que se dizem cristãs, que usam talvez um colante no seu carro, Deus é fiel, ou nas mãos de Deus, não têm nenhum compromisso com Deus, e serão envergonhadas, e no último dia serão deixadas, e não entrarão no gozo do Senhor. O demônio aqui avança sobre essas pessoas, e elas saem ali humilhadas, porque não tinham na filiação filhos do Deus vivo. Quem é você? Qual é a sua identidade? Não se esqueça, Jesus te ama e Ele quer mudar a sua história ainda hoje.
creia no nome do Senhor Jesus e será salvo. Eu oro por você. Senhor Deus, muito obrigado porque Tu és o Deus da nossa salvação. Faz um milagre nessa vida hoje, consolida a fé, salva para louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus seja algo forte na sua casa, na sua vida, no seu ambiente de trabalho, e que através de você, muitas pessoas conheçam Jesus Cristo. Então, seja um imitador de Jesus Cristo, viva a palavra de Deus, porque a palavra é a verdade, que salva, que cura e que liberta. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.